Oi, pessoal, eu sou a Débora e tá começando mais um vídeo do canal Ágape. Se inscreve aí, deixa um like pra me ajudar e bora te falar de Bíblia. Colossenses capítulo 1 dá ênfase na supremacia de Cristo. E é muito incrível como que o autor ele escreveu isso, porque é um resumo de toda a Bíblia. É como se ele explicasse Gênesis capítulo 1, em que Deus criou todas as coisas, fez Deus os céus e a terra e tudo que neles existem. E João capítulo 1, em que ele é o verbo vivo e por meio dele todas as coisas vieram à existência. E tudo o que existe antes existiu no coração de Deus. Isso é muito incrível. E Colossenses 1 vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1 é um dos meus capítulos preferidos na Bíblia, porque a soberania de Deus é algo que você consegue perceber a partir do momento em que você tem um relacionamento com Ele. A partir do momento em que você dobra os joelhos e você fala: Senhor, eu preciso te conhecer. A partir do momento em que você tem aquele, posso chamar de desespero para alcançar a Deus. Quando você olha para si mesmo e você fala: Meu Deus, como eu preciso do Senhor. Jesus, tem tanta coisa errada em mim, tem tantas coisas que eu preciso melhorar. Então, ir à igreja todos os domingos, conhecer alguns salmos, talvez você tenha crescido em uma família cristã, mas não é só isso. O Senhor ele nos chama para um relacionamento de verdade. O Senhor ele nos chama para de fato mergulhar na palavra, para não nos contentarmos com o pouco, para não nos contentarmos com o básico, sabe? Para não ficar na beirada da água, do mar, mas de fato mergulhar, de fato ir profundamente no discipulado, na palavra, no ensino, porque é isso que molda quem nós somos. É somente através disso que o Espírito Santo ele nos molda para ele e nos faz um barro de acordo com a sua vontade, sabe? E é extraordinário perceber isso, porque você vai indo cada vez mais, sabe? Quando Moisés ele estava guiando o povo através do deserto e o Deus estava irado com a idolatria do povo, e Moisés ele falou: Não, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Que talvez nós tenhamos aceitado ter a presença indiretamente. Então eu sirvo a Deus na igreja, mas eu não me aprofundo naquilo que eu aprendi. Então, quando eu estou com os meus amigos ou com a minha família, os princípios de Deus simplesmente não existem para mim. E é diferente princípios cristãos de verdade, de moralidade. Porque muitas vezes você pode ser uma pessoa moralmente boa, sabe? Mas que não tem relacionamento com Deus de fato. Não tem um relacionamento com Deus, você não ama, você não é apaixonado, você não tem esse desespero. E eu não tô dizendo de emocionalismo, sabe? Chorar na presença de Deus é muito bom, mas eu não tô falando de emocionalismo, eu tô falando de profundidade na palavra.
Eu tô falando de não aceitar viver mais segundo os princípios do mundo, mas abrir a Bíblia e falar: Deus, eu preciso saber, sabe? Eu preciso saber o que que tem aqui, o que que Moisés viu que não aceitou seguir o caminho sem o Senhor, o que Isaías viu que ele gritou: ai de mim que estou perecendo, em Isaías capítulo 9, que o Senhor aparece e purifica o pecado de Isaías. Enfim, o que que os profetas, o que que Elias, Eliseu viveram para serem tão apaixonados, o que que os discípulos viram e conheceram para se desesperarem ao ponto de entregar sua vida. E eu não tô falando só de morte, eu tô falando de vida, de entregar tudo que eles tinham, tudo que eles eram por esse Jesus, sabe? De aceitarem serem martirizados e mortos por essa palavra, para levar essa palavra, sabe? E isso é incrível, algo que eu amo. Eu amo de verdade a palavra de Deus. E eu não consigo mais ficar quieta e ter essa palavra só pra mim. Eu não consigo. Eu preciso levar isso pra você. Eu preciso que você entenda do que eu estou falando. Então eu oro para que o Espírito Santo ele abra a sua mente enquanto você vê esse vídeo. Talvez você tenha caído aqui aleatoriamente, talvez você me conheça, eu não sei. Mas se você ouviu essas palavras até o final, não se contenha com pouco. Porque o Senhor, ele tem um banquete inteiro, ele tem uma mesa inteira, ele não tem migalhas para você. Ele tem uma palavra profunda que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua mente, que vai fazer uma metanoia na sua mente, sabe? Que vai te levar para outro nível de intimidade com ele. Se você quer intimidade com Deus, então abre a Bíblia e vai ler, e vai orar, e vai buscar. E eu estou aqui para trazer um pouquinho da minha experiência para você. Então, aquilo que o Senhor fala comigo, eu estou compartilhando. E nós vamos começar uma jornada de conhecimento na palavra. Estou preparando uma série. Eu ainda vou falar qual vai ser a série, mas uma série de vídeos falando sobre a Bíblia e em um tema específico. Então é isso. Um beijo e até a próxima.